compartilhemos o nosso chimarrão mais uma vez numa reflexão analítica, numa análise carregada de uma reflexão sobre a nossa situação nacional complicada e ameaçadora. Aceitem aí, por favor, um brinde com este chimarrão com erva lá do Rio Grande do Sul. Antes de entrar nesse tema explosivo, porque fundamental, por favor, por gentileza, deem likes aqui, inscrevam-se no canal, ativem este sininho daqui, não lá da igreja, nem da cabeça dos bois. Comentem, por favor, porque os comentários de vocês também geram interesse e formação. E compartilhem os vídeos com os contatos de vocês. Em vez de diminuirmos esta colaboração no compartilhamento de material, temos que aumentar, porque os problemas se encontram distantes, muito longe de serem resolvidos. E precisamos conversar sobre eles. Precisamos chimarrear uns com os outros, umas com as outras, enquanto falamos sobre eles. Esse movimento aqui de likes, inscrições do canal, etc., ajuda o YouTube a reconhecer o movimento, o interesse por estes vídeos, e esse aqui em particular, e a entregar esse material a mais gente. Então, vocês colaborarão com o debate ao se inscreverem aqui no nosso canal e ao darem likes. Então, por isso eu conto com vocês e peço a bondade de vocês em fazerem essa colaboração. Bom, neste domingo passado, o jornalão O Globo, no editorial que representa, que é o pensamento da família dona do jornal, e não só do jornal, mas de todo o complexo Globo, portanto é o pensamento empresarial e de um partido econômico, político e social do Brasil, que a Globo representa. A Globo, neste artigo publicado no seu site no domingo agora 17, criticou o número elevado, segundo a incompreensão e mediocridade do pensamento da família da Globo, as viagens inúteis e em grande número do presidente Lula pelo mundo. E agora, e certamente muito incomodado, depois que ele foi num encontro de várias autoridades, representantes de vários países, governantes, chefes de Estado em Cuba, se manifestou sobre o bloqueio de Cuba, condenou o bloqueio, criticou o bloqueio, e depois se dirigiu para Nova York. E lá terá encontro com 50 presidentes e chefes de estados. Isto incomoda a Globo. Então, a presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffmann, criticou a postura de vira-lata da Globo, que faz questão, segundo ela, com toda a razão, de manter o Brasil subserviente
nesse complexo de cachorro louco de fome, virando latas com lixo para se alimentar. Esse é o pensamento da Globo, que é o pensamento da burguesia brasileira, que quer o país, no máximo, como um canteiro onde brotam muitos frutos e muitos commodities, muitas matérias-primas que devem servir de base para o desenvolvimento das indústrias, principalmente na meca do pensamento dessa gente, que são os Estados Unidos. E que o Brasil fique com as sobras e as propinas, as comissões, os negócios sejam feitos por esta gente, representada por esse pensamento da Globo, retratado no seu editorial do jornal O Globo de domingo. A presidenta Gleisi Hoffmann tem razão quanto a isso. E tem razão também quando defende as viagens do presidente Lula, lembrando que até esses dias, até outro dia, até o ano passado, agora há poucos dias, há poucos meses, o Brasil era pária internacional, era um marginal internacional, era alvo de deboches internacionais. Lembra aquela foto do vampirão, do traidor, do medíocre, do chefe de cemitério, Michel Temer, no encontro na China, ele lá num canto, na foto das personalidades internacionais. Não era só foto do medíocre Michel Temer, era foto do Brasil jogado lá para um lado, sem a menor expressão. Temer não tinha o que dizer, como nunca teve o que dizer para o país, nem muito menos fora do país. Depois, a mediocridade carregada de ódio ambulante, representada por Jair Bolsonaro, que muito bem foi protegido pela Globo e por esse pensamento dominante nacional, que não incomodava, pelas viagens, pelos jet skis, pelos motocicletas, pelos deboches contra as pessoas que sofriam de crises e contaminadas pela Covid-19, isso não incomodava. E quando ele, em encontros internacionais, era desconsiderado pelos chefes de Estado, lembram-se daquela foto, né, daquele vídeo que girou pelas redes sociais dele em Nova York, quando tentava estender as mãos para as personalidades e ele sem máscara e todos com máscara, as pessoas saíam por um lado e o evitavam cumprimentá-lo, porque além de tudo era um desprezível e desprezado terraplanista, negacionista, emburrecido, levando uma imagem negativa do Brasil para fora do nosso país. Jair Bolsonaro, que ia comer com aquelas mãos sujas, pizzas agarrando com as mãos nas ruas e em restaurantezinhos de quinta em Nova York, porque ele não representava nada, porque o Brasil para ele era realmente talvez um pouco mais do que um grande urinol. E para os interesses internacionais, para as máfias internacionais, o Brasil era muito interessante, porque rico em minérios, rico em água, rico em madeira, rico em mão de obra barata, rico em terras, rico em clima, rico em tudo, mas para ser explorado pelos poderosos. Isso não incomodava a Globo. Esse pensamento de vira-lata não chateava a Globo e a burguesia nacional. Por isso tem razão a presidenta Gleisi Hoffmann do Partido dos Trabalhadores. E ela disse mais, que o presidente Lula
representa o Brasil no enfrentamento da desigualdade. A desigualdade que cresceu com a pandemia no mundo, com a fome escandalosamente acumulando cadáveres, não somente na África, que era o lugar da tremenda desigualdade, transformando vidas humanas em esqueletos, magros, com fome, com sede, e cadáveres sendo devorados pelos corvos que os encontravam nos lixões. Mas em todo o mundo, a desigualdade produziu fome, produziu abandono, produziu milhões morando em condições precárias e absolutamente miseráveis de rua. O presidente Lula vem denunciando a desigualdade como coisa inaceitável, como injusta. Mas isso incomoda a Globo, isso não interessa a Globo. Como combater a fome e a pobreza. A fome, que é um estágio da situação de abandono das multidões de pessoas, sejam elas migrantes de um país para outro, de um país abandonado, de um país que abandona por causa da guerra, por causa das invasões imperialistas, ou por causa dos bloqueios imperialistas, como ocorre com a Venezuela, que é bloqueada pelo imperialismo americano, que rouba as riquezas daquele país, impede que aquele país produza o seu petróleo, refine, extrai seu petróleo, refina seu petróleo, aproveite a maior reserva de ouro que tem no mundo, no seu subsolo. Por causa disso, se há fome e a miséria, com as multidões saindo buscando comida nos países vizinhos. Isso aumentou. E o presidente Lula tem sido um porta-voz da justiça que denuncia as causas da fome e da miséria. Isso incomoda a Globo, porque ela não se importa com o que ocorre com as pessoas, porque os seus donos, que vivem de burras, de dólares, não sabem o que é isso, não conhecem a fome e a miséria dos outros, porque eles nunca passaram por isso. Eles se incomodam com a luta do presidente Lula para gerar empregos em nosso país e também nos países vizinhos. É parte do discurso dele que, na medida em que os países desenvolverem empresas, se desenvolverem economicamente, distribuírem riquezas, distribuírem lucros, gerarem empregos, isso também será bom para o Brasil. Mas a família Globo não quer saber disso. Ela quer que o país cate lixo nas latas, como vira-latas, com pessoas, com o nosso povo passando fome. A presidenta Gleisi Hoffmann, do PT, que o presidente Lula se preocupa em gerar, em levantar a bandeira da geração de oportunidades dentro da democracia. Esta palavra é um problema, esta é uma palavra ambígua, mas que a presidenta Gleisi Hoffmann usa na sua contestação e no desmonte que ela faz do cinismo da família Globo. Muito bem. Em tudo o que disse a presidenta Gleisi Hoffmann, os nossos aplausos. Ela, que é presidenta do maior partido de esquerda da América Latina e é um dos maiores do mundo. Muito bem, parabéns. Ela, que tem o status de ministra de Estado. Muito bem, falou bem. Ela, que representa também o presidente Lula quando o defende diante do cinismo golpista desse setor da burguesia brasileira. Muito bem, ela tem toda a razão.
Porém, há um equívoco imenso aqui na presidenta Gleisi e no seu partido, que é um equívoco essencial, prioritário, um equívoco estratégico dos mais importantes. E nisso ela não toca. A palavra democracia aqui chega a soar vazia. Porque como há democracia com um povo excluído, um povo desmobilizado, um povo acossado por crises climáticas, um povo ainda acossado pelo alto custo de vida, um povo ainda exprimido pelo desemprego que é grande em nosso país, um povo com um SUS que ainda não se recuperou e tudo indica que passarão anos para que se recupere e seja realmente uma instituição de saúde para todo o povo brasileiro, gratuita e de qualidade. Um povo que, em muitos setores, e as notícias chegam aqui na minha janela, através dos passarinhos que passam cruzando esse país e chegam aqui para me contar que muitos trabalhadores e trabalhadoras lá do campo, lá das matas, lá das águas, lá dos rios, dos lagos e mares, passam dificuldades, passam misérias, porque ainda não contam com investimento e apoio. Mas sobretudo porque o nosso povo está calado. O nosso povo, quando se manifesta, é na defesa de uma questão feminina. O nosso povo, quando se manifesta, é na denúncia de um problema salarial dos professores e professoras. O nosso povo, quando se manifesta, é por algum problema racial. Fragmentadamente, nosso povo se manifesta para levantar e protestar com justiça, com indignação, com raiva, com toda razão, contra problemas pontuais. Mas, grosso modo, nosso povo se encontra desmobilizado. As mobilizações aqui e acolá são insuficientes. São paupérrimas. Não chegam a servir de apoio a todo esse programa aqui, levantado pela presidenta Gleisi Hoffmann, que o presidente Lula luta para aplicar e que o país e o mundo precisam. Então eu voltaria à questão que muitos petistas já vêm levantando. Não mencionarei nomes aqui, mas nomes e figuras importantes do PT já começam a se inquietar com esse problema. A mobilização do povo. Então não bastam notas no X, e não faço ironia com isso. Louvo as palavras da presidenta Gleisi, mas honestamente digo e critico que elas são insuficientes. Gabar-se de que é presidenta do maior partido de esquerda é um orgulho importante porque é uma construção. Mas não usar todo esse arsenal poderoso construído por dentro da ditadura e ajudando a derrubar a ditadura no enfrentamento depois do neoliberalismo, no enfrentamento dos golpes que aconteceram depois disso, é preciso dizer que esse partido, juntamente com outros, eu falo aqui com referência à presidenta Gleisi, com referência ao seu partido dos trabalhadores, mas poderia e poderei e voltarei e falarei sobre outros, precisam se somar na luta para mobilizar o nosso povo. Como eu disse, muitas vozes de dentro desse partido já se inquietam e se levantam.
levantam e apontam os dedos. Mas é preciso mobilizar todas as forças que têm, se articular com a sociedade, não visando somente as eleições agora municipais, que aí vem, são importantes, mas esta luta tem que ser anterior, durante e posterior. Porque senão o presidente Lula não aguentará, porque no fundo desta cafajestada do editorial da Globo há o germe do golpe. O golpe de sempre, o órgão usado historicamente. Esse órgão que foi usado para matar Getúlio Vargas, foi usado para derrubar João Goulart, foi usado para caluniar, injuriar, fragilizar e derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Foi usado para prender o presidente Lula. E este órgão é a voz do golpe. Então o golpe já é chocado. A serpente do golpe já se move forte e grande por todas as tocas, andando pelos interiores dos túneis do verdadeiro poder nesse país, que é o econômico. Se o povo, que é a maior força do país, o maior valor deste país, a maior riqueza desse país, que tudo faz para produzir nesse país, se mantiver apático, como se diz lá no meu Rio Grande, se mantiver mosqueando, isto é, espantando as moscas com o rabo, como fazem os bois e as vacas no campo, sem tomar uma atitude unitária, com uma plataforma de enfrentamento de tudo isso que ameaça o que quer o presidente Lula e a presidenta Gleisi Hoffmann. O golpe virá. Virá para dizer a este país que nós não temos jeito mesmo. E aí a palavra democracia precisa incluir necessariamente, não só incluir para dizer vem para cá para ajudar a gente. Vamos parar com esse discursinho cínico. Não tem nada que ajudar a gente. Quem tem que ajudar a gente são eles, que estão na direção do PT, que estão no governo federal, estão nos governos estaduais, estão nos governos municipais, estão nas assembleias legislativas, estão nas câmaras de vereadores, estão no Congresso Nacional. Então é preciso mobilizar, porque esta política de bom moço, e por favor não ironizo aqui, evidentemente que há uma pequena crítica aqui na minha fala, esta política de bom moço do presidente Lula, ao negociar com as cobras do orçamento secreto, as cobras extremamente venenosas, de rabos com ferrão, com veneno, de dentes com veneno, estas cobras do Congresso Nacional são especialistas em fingir. Enquanto fingem fazer os acenos, os teatros, as encenações de democracia, por detrás do palco, nos bastidores, preparam o golpe. Sem povo, eles golpearão. Sem o povo mobilizado e carreando a energia da luta para conquistar esse país e ajudar a resolver esses problemas todos elencados aqui, eles darão o golpe. Então, é isso. Parabéns à presidenta Gleisi Hoffmann por seu protesto, por desmontar esse editorial facínora, desonesto, desleal patrioticamente da Rede Globo. Mas é preciso, presidenta Gleisi Hoffmann, chamar o seu partido
para sentar com essa imensidão de sindicatos, de instituições, de empresas a seu serviço para irmos à luta. O povo espera. O povo precisa. O povo carece. O povo merece ser mobilizado para defender os seus interesses e não esperar somente das notas, das manifestações da direção do PT e da boa vontade generosa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã às 10 horas com o programa Fala Meu Povo, quando analisarei a concentração de riquezas em nosso país.